TV Menorá apresenta Janela do Céu. Inicia na TV Menorá, um programa com entrevistas. Janela do Céu. Boa noite, que o Senhor Jesus esteja com cada um que sempre tem acompanhado toda a programação da TV Menorá. Hoje aqui no programa Janela do Céu, sempre temos testemunhos, depoimentos de irmãos que tiveram experiências com o nosso Senhor Jesus Cristo, que sempre isso toca o nosso coração quando nós ouvimos o agir de Deus, como o Senhor sabe trabalhar diferente com cada um. Isso é maravilhoso, a gente poder descansar e confiar no nosso Senhor Jesus Cristo, que faz essa obra sem impor, sem oprimir, mas Ele sabe como levar o nosso coração para junto dEle, para estar mais perto dEle. E hoje eu gostaria de compartilhar com todos os Salmos 40, o versículo 1, que é um salmo que tem o título Oração para Livramento, que diz assim: Esperei confiantemente pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama, colocou meus pés sobre uma rocha e me firmou os passos. Então, sempre que nós recorremos ao nosso Senhor, Ele traz o livramento, Ele traz a solução para as nossas vidas. E é nele que nós temos que depositar nossa confiança e descansar, porque o Senhor sempre é soberano e Ele sabe operar nas nossas vidas. Amém? Então hoje nós estamos aqui com a presença da nossa irmã Josiane Ribeiro, que mora aqui em Cachoeira do Sul, mas é natural de Caçapava do Sul, né? Já morou em Santa Catarina, enfim, tem muita história para compartilhar conosco. E ela vai relatar um pouquinho da sua experiência com Cristo, como foi que Jesus a resgatou e as obras, né? E esse momento que Deus, mesmo nas dificuldades, nos momentos difíceis, nós vemos o amparo de Deus em todos os momentos. Tudo bem, Josiane? Tudo bem. Que o Senhor venha abençoar grandemente e falar aos nossos corações, né? Que a gente compartilha e divide as nossas experiências, são muito importantes para a nossa edificação. Com certeza. Josiane, conta para nós como foi o teu resgate, né? De como Jesus te trouxe para perto dele. Porque cada um tem uma experiência diferente e nós ficamos sempre contentes de ver o agir de Deus quando Ele vai lá e pinça, né, as nossas vidas de uma maneira que a gente não espera, é sempre uma surpresa. É verdade. Bom, eu aceitei Jesus em 96, por aí. Eu e a minha mãe começamos aí numa congregação, ela tinha depressão, precisava de Deus mesmo, assim, a gente não conhecia a palavra, vinha do catolicismo, de outras religiões que no curso da vida a gente vai procurando ajuda, né? Mas tudo em vão, então na igreja a gente achou o suporte, a alegria do Senhor e eu e ela fomos para a presença de Deus em 95, 96, por aí. E em seguida, depois disso, eu fui embora para Santa Catarina e lá eu me firmei mais ainda e me batizei por volta do ano 2000, por aí, 2001. E ao longo dos anos continuei buscando a presença do Senhor, congreguei durante um tempo numa congregação e depois eu me firmei em outra, bastante tempo eu fiquei. Só que depois de um tempo, aquela busca, assim, tu busca a presença de Deus, tu pensa que é uma visão diferente do que hoje, né? Hoje eu tenho como experiência. Então tu busca incessantemente, mas Deus vai te levando por períodos, né? Como aquela palavra que fala que Deus me levou com a água nos tornozelos, nos joelhos e é Ezequiel 47, né? Que a gente vai caminhando em direção a Ele e vai tendo mais... Ele vai nos aprofundando nas experiências. E a gente, em 2015, devido à aposentadoria do meu esposo, os motivos nos trouxeram para cá, para Cachoeira, de volta. E eu havia morado em Cachoeira em 98, por aí. Mas Deus me trouxe no meu coração voltar para cá, porque como ele estava aposentado, a gente ia comprar casa aqui, as meninas precisavam estudar, o local era mais propício.
tudo a direção do Senhor, né? A gente acha que a gente está escolhendo muita coisa, mas Deus está preparando tudo. E a gente orou muito tempo, assim, para Deus preparar tudo, o local, para Deus preparar a compra da casa. A gente sempre orou muito, eu, ele e as 2 meninas, assim, as nossas filhas. E a gente conseguiu vir para cá, foi muito bom, muito alegre, mas devido ao problema de saúde do Paulo, as coisas foram apertando. E como eu cuidava dele, eu acabei visitando uns locais, algumas igrejas, e não consegui mais cultuar. E eu fiquei uns 3 anos sem cultuar, mais ou menos. E como eu frequentava muito a farmácia e locais assim de saúde, devido ao problema de saúde do Paulo, um dia a irmã Luísa me convidou para vir aqui. E perguntou se eu aceitava oração, se eu aceitava que as irmãs fossem lá em casa e tal. E claro que prontamente eu precisava, porque eu estava sedenta, vazia, era como se eu andasse no deserto. Eu dizia para o Senhor assim, eu estou sem cultuar, Senhor, eu estou sem ir na tua casa, eu preciso, né? Eu estava como a corça anseia pelas águas mesmo. E aí a gente começou a vir. E as meninas foram lá em casa e a gente começou um discipulado, foi muito bom, muito maravilhoso. Só que em seguida, depois disso, o meu esposo piorou, a saúde dele piorou muito. E a gente começou... O que aconteceu com o teu esposo? Qual tipo... que foi que deixou ele assim, nesse acamado? Sim, lá em Santa Catarina, ele era eletricista industrial. E lá em Santa Catarina ele teve um choque elétrico, ele levou um choque elétrico, uma descarga. Que depois disso ele começou a sentir... Ele já sentia problemas, assim, ele tinha dores na coluna, muitas dores de cabeça, desde que eu conheci ele. Só que a gente vai levando, né? E em seguida, depois do choque, que ele começou a investigar mais. Então, ele tinha 3 hérnias cervicais, tinha hérnias lombares, que são compressões, né, na medula da coluna. O choque foi causando um enrijecimento nos nervos e músculos, então ele tinha muita dor. E... foi consultado neurologista, ortopedista, todos os especialistas assim possíveis. Fez fisioterapia, fez tudo. Nesse meio tempo ele aceitou Jesus. Quando eu fui embora daqui, eu tinha um menino, né? Que ele ficou com os meus pais para mim poder trabalhar e tudo. O Vitor tinha 5 anos quando a gente foi embora. E ele ficou com os meus pais. A gente foi para trabalhar, para crescer na vida, e a Ana tinha 3 anos, há 3 meses, a minha menor. A mais velha, no caso, hoje, né? E aí, a gente foi para lá, conseguimos vir de 6 em 6 meses, assim, a gente não conseguia vir muito aqui para o Rio Grande. E a Ana foi crescendo, a gente tentando manter aquele vínculo assim. O Paulo adoeceu, o Vitor ficou aqui, então era tudo muito confuso. Eu precisava muito do Senhor, eu precisava muito do suporte de Deus, assim, eu pedia muito: Senhor, por que tu me tirou de perto da minha família? Por que tu deu meu filho para mim e deu na minha barriga e não deu na barriga da minha mãe? Porque ele nasceu no dia do aniversário dela, né? Então ele foi um presente para ela, porque como ela tinha depressão, o Vitor veio assim como um presente para a vida dela. Ela precisava, ela começou a reviver depois que o Vitor nasceu. Então Deus foi fazendo coisas assim que hoje a gente olha para trás e vê tudo. O Senhor mostra assim tudo o porquê que foi necessário, sabe? Hoje eu compreendo. E a saúde do Paulo foi ficando debilitada e ele não conseguiu mais trabalhar. As dores, a fibromialgia, tudo que ele tinha assim complicou bastante. Demorou um tempo, demorou uns 5 anos para ele conseguir a aposentadoria. Foi um tempo bem difícil, ele trabalhava em casa pelo computador, pela experiência dele em elétrica. Deus preparou uma empresa do Paraná que nos manteve praticamente o mesmo salário durante 5 anos. Em 5 anos saiu a aposentadoria dele, aí ele parou com aquele trabalho, porque desgastava muito a mente também e tal. E foi indo assim, o mover de Deus na nossa vida, ele foi muito metódico. Deus foi fazendo tudo assim como precisava ser. Só que em 2011 o Vitor sofreu um acidente aqui no Rio Grande do Sul e ele veio a óbito, ele faleceu, e aquilo para nós foi como se tirassem o nosso chão, assim. Eu lembro que eu vim durante uns 3 meses, eu vim mais frequente para ficar perto da mãe e o pai e tudo. E depois lá, assim, quando eu voltava para casa,
aquele luto era como se o Senhor me carregasse no colo, assim. Eu não sentia meus pés, literalmente, eu não me sentia caminhar. Porque Deus falava comigo, Deus dizia assim: eu sei, filha, que eu tirei um pedaço de ti, que hoje tu não entende, mas no futuro tu vai compreender o porquê. Que ele era meu e eu recolhi, né? Então, Deus te dá aquele discernimento de que tudo é de Deus, que por mais que te doa, ele está com Deus, ele foi salvo, o Senhor está com ele, e não tem nada mais gratificante que isso, né? Claro que nada a dor de perder um filho, o teu útero grita, tua carne sente, o teu corpo sente. É como se existe um buraco no teu peito que ele é profundo e tu não consegue discernir a dor, né? E principalmente porque a gente sentia muita falta. Então eu dizia: poxa, Deus, tu deu meu filho, tu recolheu meu filho. E eu não pude ter tempo de viver perto dele. Mas os momentos que a gente viveu foram momentos maravilhosos. Ele era um menino, ele morreu com 16 anos, ele era um menino perfeito, tanto em educação, ele era perfeito, sabe? Assim, era Deus mesmo na vida dele. Ele era um menino carismático, querido, assim. E os meus pais sofreram muito com isso. E o Paulo já estava nesse processo de doença quando aconteceu isso. Então o Paulo se entregou a Deus. Ele e a Ana se batizaram nessa mesma época, em 2012, por aí. O Vitor faleceu em julho. No final do ano eles se batizaram. E o Paulo prometeu para o meu pai que nos traria de volta para cá para ficar perto deles. Eu jamais imaginava o porquê que Deus estava levando daquela forma assim. Porque tu casa, foi 25, quase 26 anos de casamento, de convivência, e tu acha que tu vai ficar velhinho junto, né? Que Deus não vai separar a gente assim, que tu... Claro que nenhum casamento é perfeito. Tua vida é todos os dias de cumplicidade, respeito, se adequar um no espaço do outro, entender o que o outro está sentindo. O casamento é isso, é uma só carne, né? E então eu disse pro Paulo: eu não quero voltar. Eu não pude ter meu filho durante todo esse tempo, agora eu vou voltar, que eu não tenho mais ele. Então aquela justiça própria vem, aquela revolta vem, mesmo tu conhecendo a palavra, né? Então tudo foi muito dolorido, e aí o Senhor foi trabalhando em mim nisso. Paulo prometeu pro pai que ia nos trazer, e ele ficou muito feliz quando a gente conseguiu vir, porque ele cumpriu a promessa dele pro sogro, como ele dizia. Ele tinha meu pai como pai dele, assim, ele amava muito meu pai e a minha mãe, respeitava muito eles. E só que o tempo foi passando, levou uns 4 anos, a gente conseguiu vender a casa, tudo na oração, tudo pedindo o tempo de Deus, as respostas de Deus. Deus preparou a casa, foi uma bênção, um valor que não existe, só o terreno é o valor da minha casa. Só o valor do terreno, né? Sem casa, assim, foi o que a gente pagou. Então Deus foi preparando tudo, foi aquela felicidade, assim, a resposta de oração. E a gente veio. Nisso o Paulo piorou. Piorou a ponto de necessitar de tomar medicamento, opioides, né? Que são derivados de morfina, frequentemente. Para o fim, ele já estava tomando 2 ampolas desse medicamento a cada 2 horas, porque as dores não cessavam. Mas ele se entregou a Jesus, ele tinha a comunhão dele com Deus, ele aceitou Jesus, ele se batizou, ele era do Senhor. Então eu tinha que entender aquilo ali como o trabalhar do Senhor na vida dele. E ele se entregou assim para Deus. Só que em fevereiro de 2018, ele caiu de cama. Ele teve duas pneumonias muito fortes, e eu notava assim que ele estava mais sedado abaixo do medicamento, e ele teve 2 pneumonias, foi para o hospital e tudo, e ali a gente descobriu pelos sinais, né, que ele estava dando, que ele estava com demência. A demência é parecida com o Alzheimer num idoso, mas como ele tinha 50 anos, então era uma demência, um Alzheimer precoce, como eles intitulam. E ele caiu de cama, assim. Eu tirei ele do hospital, já levei ele para casa, peguei uma cama hospitalar para dar o amparo. Ele já não estava podendo se alimentar, porque tudo que ele comia ia pro pulmão, né? Por isso ele teve as pneumonias. E então foi introduzida a sonda alimentar, eu tive que me adaptar a tudo aquilo. Ele não ia comer mais comida, a gente não devia comer no quarto, nem chegar, sabe? Porque mesmo que a pessoa não tivesse com uma consciência 100%, aquilo ali era, né? Tu comer na frente, até o cheiro da comida, quando eu fazia, eu pensava assim, poxa, ele tá sentindo o cheiro, né? E ali ele ficou na cama. Ele perdeu a consciência
de realidade. Mas ele sabia quem era eu, as filhas, os meus pais. Ele não perdeu esse vínculo com a gente. E só que aquilo ali, todo aquele trabalhar ali foi muito dolorido para mim também. Deus trabalhou em mim, nas minhas filhas, nesse tempo, nesse 1 ano e 7 meses. O grupo iniciou pouco tempo antes, sabe? E não iniciou como grupo, iniciou como discipulado, quando as meninas foram lá levar a palavra para nós. E foi uma bênção durante muito tempo. Os irmãos ainda conseguiram compartilhar com o Paulo, em pé, né? Consciente. E depois a gente partiu para o grupo é uma bênção. Teve 3 adolescentes, eu digo que são os meus adotivos, que se batizaram, a minha filha e mais 2. E Deus fez uma obra grandiosa nesse tempo, sabe? E hoje eu agradeço, eu glorifico com uma paz que, apesar de eu sofrer, eu vejo que Deus, em tudo aquilo que Deus fez e permitiu, foi perfeito. Porque Ele te traz uma paz que excede o entendimento humano. Então, nesses 1 ano e 7 meses que o Paulo ficou na cama, eu alimentava ele por sonda, a água era por sonda, medicamento dissolvido, quebradinho, picadinho, para pôr na sonda, com seringa. Foi 24 horas para cuidar dele. 24 horas mesmo, assim, a minha cama do lado da dele. E Deus foi tirando, assim, tudo aquilo de razão que eu tinha. Deus foi me mostrando que, apesar da dor, Ele estava ali, presente o tempo inteiro. Então, eu, na hora do banho, eu colocava as ministrações, eu colocava o momento da oração. Ele me respondia com os olhos, assim, ele não falava muito, porque a fala dele ficou um pouco comprometida. E eu perguntava as coisas, ele respondia, eu orava com ele, ele dizia amém. E tudo foi perfeito aos olhos do Senhor, e hoje eu contemplo como perfeição de Deus, porque a gente não suporta se a gente não tiver Jesus, sabe? Para mim, para as minhas filhas, foi bem difícil. Praticamente eu ficava mais tempo com ele, mais eu, né? Teve muitas escaras no corpo, todo local que fica em contato com a cama, a corrente sanguínea ali não passa, então aquilo gera uma ferida, um atrito. A gente colocou um colchão pneumático que injetava ar, então aquilo ali dava um conforto maior para ele. Mas assim, teve uma época, assim, os primeiros 4 meses, que Deus me ministrou muito sobre a gente como pessoa, como carne, porque as feridas que o Paulo teve foram na sacra e aqui nos trocânteres, que se fala aqui no quadril, geraram rupturas grandes, assim, sabe? Que abriu, expôs a carne ali. E aquela carne, ela seca, ela fica uma casca preta, morta, sem vida. Ali tu tem que usar medicamento, tipo ácidos, assim, para ir retirando. E por muitas vezes eu tive que fazer essas desbridagens, como diz, tirar aquela carne morta ali. Cortar de tesoura, sabe? De eu tirar aquilo ali. E eu dizia, Senhor, o que é isso? E Deus dizia assim, é isso que eu faço com vocês. Eu tiro tudo que não presta, tudo que endurece. Porque era preciso fazer aquela retirada ali para poder entrar com um antibiótico e curar, para poder restaurar aquela pele. É de dentro para fora, sabe? E Deus me ministrava assim como na gente. É de dentro para fora. Deus vai tirando tuas imperfeições, vai tirando teu ego, vai tirando o teu eu. Tu não é nada. A gente não é nada. A gente é o sopro de vida que o Senhor dá, e além disso a gente está suscetível a tudo ali. Tu não pode nada. O Paulo não podia mais nada. A inteligência dele, o carinho dele, o amor dele, ele não podia mais pegar na minha mão direito. Aí eu pensava assim, poxa, o meu companheiro, né? Eu tenho que fazer por ele, porque eu sei que ele faria por mim. E as pessoas diziam assim, tu é uma guerreira, como é que tu consegue? Eu não sou nada, gente, não sou nada. Eu choro, eu sinto dores, eu sentia tristezas, eu sentia impotência. Tantas vezes que eu dizia para o Senhor, eu não suporto mais. Eu não suporto, é muito triste ter que tirar os pedaços dele, sabe? Eu pensava assim, tinha dia de eu tirar as lágrimas para poder enxergar o que eu estava fazendo. E mesmo ao mesmo tempo assim, consolando, vai ficar tudo bem, amor, tá tudo bem, eu tô cuidando, vai ficar bem, eu já vou te dar medicamento, vai ficar tudo bem. Então tu tem que ter força, mas essa força não é da gente. Nem que tu queira que tu seja a pessoa mais perfeita do mundo, tu não consegue ter essa força. É só o Espírito de Deus que dá. E graças a Deus, assim, que o Senhor foi comigo em todo o tempo da minha vida,
todos os momentos mais difíceis e os momentos bons, eu soube ver que o Senhor estava ali. E o Paulo ficou esses 1 ano e 7 meses assim, sabe? Até setembro agora, dia 25, hoje está fazendo 20 dias que ele partiu. E já parece que fazem 2, 3 meses, assim, o tempo ele... Parece que Deus vai te dando uma anestesia, né? Um consolo, uma graça que as pessoas te perguntam como tu tá. Eu tô bem, o Senhor é comigo, não tenho... tu chora da tristeza, tu sente falta, ele partiu por problemas pulmonares, porque daí o pulmão vai, querendo ou não, ele vai criando um líquido e vai ficando, eu acredito que enrijecido, porque no meio do caminho Deus foi colocando pessoas, né? Deus nunca te deixa só, ele vai colocando pessoas para te ajudar e te ensinar. E teve uma pessoa, a Tatiane, ela é enfermeira em Caçapava hoje, ela é daqui de Cachoeira, e ela me ajudou muito, assim, sabe? Ela... te deu todo o suporte, ajuda para te aprender. Isso. Que na verdade você era enfermeira do Paulo. E eu precisei, no caso, chamar ela, porque como ele estava agitado, ele não entendia aquilo que acontecia, ele puxava a sonda. E eu só podia alimentar e medicar pela sonda. Se eu levasse ele para o hospital, eles iriam tirar a sonda, recolocar, aguardar 6 horas para poder ver se a sonda tinha entrado pro tubo normal ali, porque ou vai pro pulmão ou vai pro estômago. E poderia ocorrer de ir pro pulmão e eu dar algum medicamento, algum líquido e matar ele, né? Porque ia pro pulmão, ele ia aspirar aquilo ali. E eu chamei ela, eu sei que numa semana, 2, eu acho que eu chamei ela umas 10 vezes. E ela não queria que eu pagasse ela dizia que se... Eu paguei a primeira vez que ela foi lá em casa, sabe? E ela não queria me cobrar, assim. E ela dizia assim que se Deus tinha dado esse dom para ela de cuidar das pessoas e ela não pudesse ajudar, ela não precisava desse dom, né? E eu sei que a gente se tornou amiga. Ela ia lá, ela ia ver ele, ela tinha carinho por ele. Ela chamava ele de olhos verdes. E ele falava assim com ela conversava com ele. Tu vê o carinho de alguém que não é nada teu. E tu vê Deus naquilo ali, porque não é tua carne. Tu vê Deus naquilo ali, porque Deus coloca as pessoas ali como irmãos, sabe? Como um corpo de Cristo. Independente de religião, de credo, a gente é um corpo. Todos precisamos uns dos outros. E a Tati me ajudou muito, assim, me ensinou. Eu mandava vídeo, foto do que estava acontecendo e ela me dizia, faz isso, coloca aquilo. E aí eu fui pesquisando e tem uma pomada certa para a hora da desbridagem, tem outra para a hora da cura. E aí o Senhor foi preparando tudo, assim, e ministrando em mim. Tinha um curativo, que é um alginato de cálcio e prata, alginato de prata e cálcio, uma coisa assim, que é um adesivinho, assim, que tu coloca ali. E de um curativo para o outro eu via a carne vir, sabe? A carne sã, com o fluxo sanguíneo crescer ali, sabe? E a filha um dia foi me ajudar a dar o banho e disse, mãe, tá sangrando. Eu disse, não, filha, isso aí é vida. Esse sangue que tá fluindo aí é bom, porque tá ocorrendo a corrente ali, tá curando. E em tudo Deus foi ministrando assim, como na gente, em mim, sabe? E ministra muito o corpo de Cristo, né? Quando a gente... deixa Deus trabalhar na nossa vida, a gente vê que o Senhor tá ali sempre presente, né? Sempre nos dando todo o suporte que nós precisamos e a gente tem que só se abrir, né? Que Deus traz o amparo. É só se entregar. O que eu dizia, Senhor, o que eu preciso fazer, e o Senhor só dizia assim, esteja pronta para me ouvir. Esteja aqui, eu tô aqui contigo. E eu dizia, me dá força, me ajuda. Me ensina o que eu preciso fazer para alcançar a tua graça, para passar por tudo isso. Teve dias de eu dizer mesmo que eu não suportava. E aí eu lembrava assim, Jesus suportou tanto na cruz por mim, né? Eu sei que eu estou sendo covarde, eu dizia para ele. Mas eu sou tua filha. Eu não sou Jesus, eu não sou Deus, eu sou a criação. Então eu me permitia muitas vezes sofrer. Mas dali, levanta, sacode a poeira, seca as lágrimas e foca no que tem que fazer, sabe? Deus nunca me deixou desistir das coisas e eu sei que é Ele na minha vida, porque pelas minhas forças eu não poderia vencer tudo que Deus me permitiu vencer. Sabe que diante de tantas das perdas, né, das dificuldades, a gente chega aquele momento que a gente pensa que não vai dar mais, né, que a partir que fica insustentável. E aí Deus vem com a sua graça, renova o nosso ânimo,
dá novas esperanças e a gente prossegue, né? Por isso que a gente precisa colocar nossa confiança e esperança no Senhor sempre. Que naqueles momentos que a nossa força se esvai, que parece que tudo tá errado, de repente Deus vem e renova e fica de novo, né, um caminho, traz a luz no fundo do túnel. Então você possa também colocar a esperança, né, no Senhor e deixar Deus realizar essa obra na nossa vida, que são coisas que a gente não tem como impedir, né, mas Deus está no controle. Mas nós vamos fazer um breve intervalo e nós já voltamos. Aguarde! Janela do Céu.